Olá, pessoal, tudo bem? Então, estamos trabalhando a sociologia do trabalho, né? Como é que ela funciona, como é que ela se estrutura, né? De como é que a gente parte, que nem eu comentei, da partir da organização do trabalho, como é que a gente entende a sociedade. Quando a gente fala de trabalho, tem várias dimensões e tem uma dimensão que é cultural, digamos assim, social-cultural, que ela parte de como a gente constrói as nossas trajetórias a partir dos valores relacionados ao trabalho, tá? Porque, veja, é muito difícil a gente pensar em futuro sem pensar em trabalho, né? Desde criança é feita a pergunta, o que você quer ser? Né? O que você quer ser? O que você vai ser quando crescer? E ser quando crescer envolve trabalho, né? Eu quero ser médico, eu quero ser engenheiro, eu quero ser professor, enfim. Isso faz parte da nossa existência. Então, quando a gente pensa naquilo que a gente quer ser, a gente pensa em trabalho e para pensar em trabalho, naquilo que a gente quer ser, tem toda uma trajetória, né? A gente vai pensar em fazer primeiro, segundo grau, sair do segundo grau, fazer uma faculdade, terminar a faculdade, conseguir um emprego ou fazer uma pós-graduação, enfim. Essa trajetória de formação, essa trajetória de estudo, ela está diretamente relacionada ao trabalho que a gente quer exercer no mundo. Isso é importante porque trabalho, a gente tem uma relação, como é que eu vou dizer, dual, vamos pensar assim, tem uma dimensão dual e contraditória do trabalho, porque trabalho é aquilo que vai, de um lado, fazer com que a gente tenha uma interação com o mundo, a gente interage com o mundo em grande medida através do trabalho, a gente deixa a nossa marca do mundo através das nossas realizações, de um lado, mas também o trabalho pode nos aprisionar também, no seguinte sentido, a gente viver para o trabalho, né? O trabalho se tornar a coisa mais importante da nossa vida e a gente abdicar de tudo mais. Trabalho e vida familiar, vida pessoal e tudo mais, é uma balança muito tênue, né? A gente entender a importância que tem o trabalho, mas sem cair na cilada de dar importância demais para ele, né? É muito difícil, esse equilíbrio é muito difícil, isso envolve tempo, experiência, né? A gente aprende essas coisas errando, tá? Já aviso vocês, já dou spoiler de quando vocês crescerem, que a gente aprende errando, né? Alguns momentos a gente trabalha muito e se relaciona pouco, em outros momentos a gente trabalha pouco, se relaciona muito, e aí tudo isso tem consequências para a nossa vida, a gente vai aprendendo a ajustar isso, né? É inevitável. Mas esses elementos culturais do trabalho, eu acho que tem uma obra que é extremamente importante, que eu acho que é emblemática para a gente entender isso, que é a obra do Max Weber, que é esta aqui, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber, ele vai trazer, vocês já devem ter escutado, ele vai trazer a dimensão de como a ética protestante, ou seja, uma cultura protestante dentro dos Estados Unidos, vai desembocar num modo de organização cultural do trabalho, ou seja, ele vai influenciar justamente essa dimensão a qual eu estou falando aqui, relacionada ao modo de agir, ao modo de pensar o futuro, de pensar a trajetória, de como é que eu lido com a minha vida, com o meu trabalho e com o meu dinheiro. Tá? Isto, porque, vejam, trabalho não é só um sistema produtivo, ir lá e trabalhar. Não, ele tem que ter muitas outras coisas junto, né? Quando a gente pensa em capitalismo, existe um modo de pensar capitalista. Porque, veja, o que é capitalismo? É acúmulo de dinheiro. Capitalismo é isso. Literalmente, se a gente vai destrinchar o termo, é isso. É acúmulo de dinheiro. Pessoas que acumulam dinheiro, né? Como é que tu acumula dinheiro? Tu tem que ter uma forma de pensar para isso. Se vocês verem qualquer coach, analista, qualquer coisa que vocês procurarem na internet de como ganhar dinheiro, ele vai falar em contenção. Ele vai falar em acumular mais do que tu gasta. É uma questão lógica, né? Para te acumular dinheiro, tu tem que gastar menos do que tu ganha, né? Ou seja, tu tem que fazer reserva. Como é que tu faz reserva?
Fazer reserva envolve uma coisa chamada contenção emocional. É inevitável, né? Isso é muito interessante. Quem é muito rico, não é uma regra, mas é um indicativo, né? São indicativos que tem, mas quem é muito rico, via de regra, tem ou constrói patrimônio, consegue construir acúmulo de dinheiro. Em geral, essas pessoas acumulam mais do que gastam, sobretudo em momentos iniciais. Depois que tu ganha uma certa quantidade de dinheiro, isso se torna irrelevante, porque tu ganha tanto dinheiro que tu não consegue gastar, né? Quem é multibilionário ganha tanto dinheiro que, por mais que eles gastem, eles não conseguem torrar o dinheiro que tem. Mas até tu se tornar, quem começa do zero até virar um multimilionário, via de regra, ele tem que ter uma contenção emocional, né? Ou seja, ele tem que controlar as suas pulsões, controlar as suas emoções, para não torrar todo o seu dinheiro, porque dá vontade, né? O estímulo ao consumo ele é feito muito à classe média, né? Se endivide, né? Gaste com o cartão, parcele, né? Isso é bom. Isso é dado à classe média, tanto que a classe média vive endividada, a classe média acumula muito pouco, né, de recurso, ela gasta mais do que acumula. As pessoas que conseguem sair da classe média e subir, que conseguem ter ascensão social, elas fazem o contrário, elas não se endividam. Elas contêm, eu tenho vontade de comprar isso, mas eu não tenho dinheiro, eu não vou usar o cartão para comprar. A hora que eu tiver dinheiro, eu compro. Se levar 1, 2, 3 meses, eu compro. Mas o produto saiu de catálogo, então eu não vou comprar. Eu não tinha dinheiro, não comprei. Eles não colocam o desejo acima da racionalidade com o dinheiro. Isso é importante. E as pessoas que acabam consumistas, né, que a classe média em geral é assim, elas colocam o desejo acima da quantidade de dinheiro que tem. Então, só que isso é um padrão cultural. O padrão cultural de quem acumula dinheiro, ele é construído socialmente, historicamente. Aí como isso se construiu socialmente, né? O Weber, quando ele analisa a ética protestante, ele não está pensando em estudar religião. O Weber, de fato, ele acaba, obviamente, estudando religião, isso é um fato, ele estuda várias religiões, mas o propósito dele não é fazer uma sociologia da religião no sentido estrito do termo. Por quê? Assim como a gente está estudando sociologia do trabalho, a sociologia da religião, ela estuda a partir do universo da religião como a sociedade se organiza. Então, por exemplo, a sociologia da religião no mundo que a gente vive, ela vai a partir do cristianismo, né, e dos diferentes matrizes do cristianismo, e vai ver como é que isso influencia a sociedade como um todo. Como é que o cristianismo afeta os valores, a construção do Estado e a organização social, tá? Isso é o que uma sociologia da religião faz. O Weber está preocupado em entender o capitalismo. Então, do ponto de vista prático, o interesse weberiano é o capitalismo, não é a religião. Mas, para entender o capitalismo, ele acaba estudando muita religião. Então, muitas pessoas que estudam religião começam os estudos sobre religião com Weber, porque ele estuda muito a religião e estuda em detalhes muitas religiões. Então, essa é a importância. E o Weber vai estudar como que a sociedade capitalista vai se organizar do ponto de vista cultural. Porque do ponto de vista material, como é que ela se organiza, já tem vários indicativos, né? O próprio Karl Marx já vai dar vários indicativos lá de como é que ela se organiza, da organização, da divisão do trabalho a partir das classes sociais, dos acúmulos e tal. Beleza. Mas o que gera essa ideia de acúmulo? O que faz com que o indivíduo se contenha as suas pulsões individuais e não gaste o dinheiro e, ao invés disso, guarde? O que faz com que essa contenção se manifeste? O que faz com que o indivíduo não sucumba aos seus desejos? Porque, veja, isso é um esforço ativo. Imaginem vocês têm dinheiro e têm o desejo de comprar alguma coisa, por que vocês não vão comprar? Por que vocês vão guardar para amanhã aquele dinheiro? Entende? Isso envolve uma contenção emocional muito forte. E o Weber se questiona, de onde é que vem isso? De onde é que vem essa contenção? Como é que isso se organiza? E para entender isso, ele vai para os Estados Unidos. E lá ele começa a estudar justamente a ética protestante. E a ética protestante está relacionada a isso. Primeiro elemento da ética protestante.
Para o protestante, gente, o Weber vai trazer algumas religiões aqui, tá? Que são as religiões mais vinculadas àquelas teses do Martinho Lutero, né? Martinho Lutero é o primeiro que faz a cisão com a Igreja Católica e, e são grupos religiosos que acabam saindo, né, meio que diretamente dessas tradições. Então a gente vai ter o grupo dos batistas, né, nos Estados Unidos, né, que não é necessariamente igual aos batistas aqui do que a gente tem hoje aqui no Brasil, mas a batista norte-americana é considerada igreja protestante, os luteranos, né, pietistas, calvinistas e os metodistas também surgem nesse contexto aí, e os anglicanos, né, são essas religiões aí que surgem dessa reforma protestante. Menos os anglicanos fazem também e não fazem, né? Os metodistas que saem do anglicanismo são mais, eles incorporam mais as teses luteranas do que os outros, né? Por que é importante as teses luteranas? Porque elas colocam uma série de regras de conduta que vinculam a organização do trabalho a isso, a contenção emocional. Então, as teses protestantes elas vão dizer sobre, por exemplo, essa ideia de que o trabalho dignifica. Então, um sinal de salvação, um sinal de que a pessoa vai adentrar no reino divino, é a quantidade de trabalho que ela realiza. Porque o trabalho é divino. O trabalho dignifica o homem. Essa ideia de que o trabalho dignifica o homem é extremamente importante para o capitalismo, porque isso gera um motor, digamos, incontrolável de progresso, um motor incontrolável da pessoa estar o tempo inteiro trabalhando, gerando riqueza, gerando prosperidade, mesmo que ela já tenha o suficiente para a sua existência. Vejam, eu já tenho o suficiente para garantir uma vida legal para minha família, para minha vida, mas isso não é suficiente, eu tenho que ir além. Porque quanto mais trabalho eu realizo, quanto mais recurso eu gero, melhor. Porque isso é um sinal de que eu estou no bom caminho, isso é um sinal que eu terei uma salvação. Isso faz parte da ética protestante. E a ética protestante, associada a isso, ela tem uma outra dimensão que é bastante emblemática, que é a da vergonha de esbanjar. Para um protestante, né, a soberba, ficar esbanjando aquilo que tem, é feio, é negativo, é um sinal de condenação divina. Então, as pessoas ganham muito, trabalham muito e acumulam muito dinheiro e não gastam, porque elas não podem gastar, porque elas têm que ter uma vida modesta. Esta lógica ela é crucial para o processo de desenvolvimento capitalista e é crucial para o processo de acúmulo de recursos. Até hoje, vamos pensar assim, as pessoas que saem da classe média, via de regra, né, as pessoas que saem da classe média e conseguem entrar dentro, virar milionários, em geral, se vocês forem ver os discursos, em geral é assim, são pessoas que trabalhavam muito, muito mesmo, gastavam muito pouco, né, e fizeram isso durante um bom tempo, para conseguir acumular muito recurso, para aí, a partir de ter uma grande quantidade de recurso acumulado, começar a fazer bons investimentos, investir aquele dinheiro em outras coisas que dessem mais dinheiro, e aí sim elas pudessem viver de forma mais tranquila. Mas no início sempre tem essa ideia de muito trabalho e muito acúmulo e pouco gasto. Isso faz parte de vários discursos. Isso é um elemento constitutivo do capitalismo, sobretudo do ponto de vista discursivo, para as pessoas que querem prosperar no capitalismo, né? Obviamente que isso tem falhas, né? Nem todo mundo que trabalha muito e acumular vai conseguir isso, e muitas pessoas trabalham muito e não conseguem acumular, né? A gente vai pegar os trabalhadores informais, né, e tudo mais. As pessoas muitas vezes trabalham muito, mas tudo que elas ganham na verdade, o mínimo suficiente para que elas consigam pagar suas contas e se alimentar, né? Então, elas não conseguem acumular absolutamente nada, ou muito pouco, né? Então, isso não gera um efeito virtuoso dela conseguir prosperar e tudo mais. Mas, enfim,
Isso não é para todos, né? Mas aqueles que conseguem, né, sair de uma classe média e subir, eles acabam tendo essa lógica de funcionamento. E isso se constitui, né, a partir dessa lógica do que o Weber vai trazer das sociedades protestantes. Claro que conforme a sociedade vai se laicizando, ou seja, conforme a sociedade, a religião vai deixando de ter importância dentro do Estado, tá? A laicização é isso, não é o fim da religião na sociedade. A laicização é o fim da religião relacionada ao Estado. Se a pessoa quer ter uma religião ou não, o problema é dela, né? A religião adentra na esfera privada e deixa de ser algo da esfera pública. No mundo antigo, a religião ela pertencia à esfera pública. As pessoas não tinham o direito de não ser religiosas, existia uma religião oficial do Estado e, em geral, quem não pertencia àquela religião era perseguido. A gente vai pegar a Idade Média emblemática nisso. Se vocês forem ver o que aconteceu com os mouros, né, na Espanha, foi isso, né? A religião oficial da Espanha era o catolicismo e a rainha, né, acho que foi a Isabela, ela mandou matar os mouros lá todos, né, ou expulsar eles, né, os que não saíram foram mortos, porque eles não, a forma de visão de mundo e religião com a qual eles tinham não era condizente com a do Estado. Então existia uma vinculação entre Estado e religião, né? Na formação dos Estados Unidos isso permaneceu, porque quem colonizou os Estados Unidos, né, e consecutivamente construiu as primeiras organizações políticas dentro das colônias norte-americanas foram pessoas relacionadas à ética protestante. Por quê? Essas pessoas foram expulsas da Inglaterra a partir da ascensão do anglicanismo. O Henrique VIII expulsou muita gente que era calvinista, puritana e tudo mais do Reino Unido, e essas pessoas acabaram indo para os Estados Unidos como opção forçada, né? Mas acabaram indo. E acabaram colonizando os Estados Unidos e permanecendo lá. Então, as primeiras organizações políticas, elas tinham um vínculo religioso. E essas organizações políticas davam uma marca. Só que conforme o tempo vai passando, as organizações políticas deixam de ser religiosas e começa a ter a ascensão dessa laicidade em relação ao Estado, e as pessoas também acabam flexibilizando isso. Então, essa ideia de uma vinculação de que o trabalho dignifica, que o trabalho vai me gerar minha salvação para entrar no reino divino, para Deus, isso começa a fazer parte de uma outra lógica de que o trabalho dignifica o homem, no sentido geral, de que o trabalho faz bem para a pessoa, torna a pessoa útil, o discurso muda, o discurso deixa de ser religioso e se torna laico. Ele continua fazendo parte da cultura, mas ele acaba tendo uma dimensão laica. Essa ideia de que acumular dinheiro, né, ou seja, conter os desejos é importante para a ascensão pessoal, para o desenvolvimento da sua riqueza, para que a pessoa tenha uma vida confortável, faz parte de uma lógica ligada ao mercado, ligada ao trabalho. Você tem um outro discurso relacionado à busca da felicidade mundana, não relacionada à salvação da alma. Entende? Então, conforme o tempo vai passando, essas dimensões religiosas acabam se tornando dimensões mundanas, dimensões laicas, relacionadas com o aqui e agora, com o viver bem, com uma ideia de algo bom, útil, de beleza, de existência plena. Então, essas dimensões relacionadas ao acúmulo de capital fazem parte da vida mundana, da vida concreta da qual a gente vive, e não de uma vida extra-mundana. E essa transição vai gerar esses valores que vão constituir o capitalismo até hoje. Tá? Eles são essenciais para a organização e manutenção do capitalismo. Tá? Então, quando a gente fala de capitalismo, envolve isso. Procurem, vocês querem duvidar, procurem no YouTube, né? Pode ser youtuber mesmo, procurem youtubers que contando a sua trajetória de como é que eles vivem bem, né? Vocês vão ver todos que envolvem, em geral, muito trabalho e muita contenção de gasto para gerar acúmulo, para depois fazer investimento e aí viver bem, né? Mas a busca de acúmulo e a busca de trabalho estava relacionada a
perspectiva de que um futuro vindouro eles iriam viver bem. Isso se chama ideologia. Né? Quando se deposita a crença de que um futuro vindouro, a partir do respeito a determinados valores e características, eu vou alcançar tal coisa, isso se chama ideologia. E a ideologia capitalista passa por isso. Então, que fique bem claro, o trabalho, a forma de organização do trabalho, ela tem um vínculo estreito com um preceito ideológico, e esse preceito ideológico tem em sua origem, segundo a perspectiva weberiana, com a ética protestante, que surge com uma ideia extramundana, com uma ideia de uma salvação divina, e ela paulatinamente, ela gradativamente vai passando por uma ética laica e de vida mundana melhor. Então ela acaba passando para isso e a gente acaba incorporando essa lógica de funcionamento no mundo que a gente vive. E lutar contra isso, já aviso, é uma coisa ingrata, porque ao mesmo tempo que a ideologia ela se cristaliza dentro do universo que a gente vive, ela começa a estruturar, ela começa a mobilizar todo o processo de funcionamento do universo econômico. Ou seja, quem não busca trabalhar mais, quem não busca acumular recursos, e principalmente quem não busca ter essa contenção do desejo mínimo para conseguir acumular um pouco de recursos, no mundo que a gente vive tende a se dar mal em algum momento, porque isso é a lógica de funcionamento mais básica do capitalismo. Então a pessoa que vive o tempo inteiro endividada, a não ser que ela tenha um emprego garantido como funcionário público ou coisa que o valha, ela vai ter muita dificuldade de desistir. Né? A pessoa que, por exemplo, trabalha com renda flexível e ela não calcula muito bem seus gastos, ela tende a se dar muito mal no mundo que a gente vive, se ela não acumular dinheiro e conseguir produzir algo que tem uma fonte de renda mais garantida, que entra um fluxo contínuo de recursos. Né? Então é muito complicado. Né? Acontece, mas as pessoas aí têm uma vida de altos e baixos e vivem estressadas. Né? Então tem isso. Lutar contra isso é muito difícil. Tá? Por hoje é isso, pessoal. Espero que tenha ficado clara essa relação. Né? Mais dúvidas sobre o Weber? Né? É só perguntar. Acho que vocês já viram um pouco disso, mas é importante a gente frisar essa importância para o universo do trabalho do Weber, tá bom? Por hoje é isso, um grande abraço a todos, fiquem bem e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!